Oi, gente, antes de começar, vai lá nos 3 pontinhos, muda a velocidade de reprodução do vídeo, coloca a velocidade de reprodução do vídeo mais rápida, porque esse é um vídeo um pouquinho longo e aí se torna repetitivo. Eu também não sou uma pessoa que fala muito rápido, então se você mudar a velocidade para 1.5, eu acho que fica mais confortável. Vamos lá, vamos começar o vídeo agora. Olá, pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Mestieri e hoje eu vou falar sobre linha de pesca, tanto linha de multi como de linha de monofilamento. Mas eu não vou ficar explicando o que é uma, o que é outra, não, eu vou falar outra coisa, eu vou falar sobre situações em que a gente compra uma coisa e recebe outra. Vocês que acompanham o canal já devem ter visto alguns testes de linha de pesca e em um caso apareceu uma linha que no site estava que era de fluorcarbono e na verdade era de nylon, enfim. Mas o que a gente tem que tomar sempre muito cuidado é na hora de comprar a linha de pesca. A gente compra a linha pensando na libragem do peixe que a gente vai pescar, o tipo de pescaria, enfim. Só que muitas vezes a gente compra uma coisa e recebe outra, e linha de pesca é absurdo como acontece isso, até em marcas mais renomadas. Eu sempre tenho comigo que é sempre bom testar a linha para ver se é aquilo mesmo. Eu sei que testar o diâmetro da linha, no caso de multifilamento, é muito complicado. Eu não tenho equipamento para fazer esse tipo de medição. Mas, no caso de monofilamento, é mais fácil, porque você consegue comparar duas linhas muito mais facilmente, a não ser que seja a linha muito fina. O que acontece é que muitas vezes você compra uma linha de pesca, principalmente de monofilamento, acontece com multi também, mas está escrito lá, resistente para 40 quilos, 0,50 que resiste 40 quilos. Você vai fazer o teste daquela linha, ela não resiste nem 20 quilos. O que eu aprendi a respeito de linha de pesca é que normalmente monofilamento na mesma bitola, uma linha muito boa em resistência resiste 20% mais do que uma linha normal. E as qualidades de linha de pesca, elas mudam muito. Tem umas que têm mais memória, outras menos memória, mas nós não vamos entrar nesses detalhes. Vamos falar só sobre o que você compra e o que você recebe. Então, sempre muito cuidado com o que está escrito na caixa. Se você vê uma linha que está colocando que a resistência dela é 2, 3 vezes acima do que, ou 50% acima do que é uma outra linha normal da mesma bitola, esquece que muito provavelmente, quase que com certeza, essa linha não tem essa resistência. Eles colocaram na caixa uma coisa, como não tem em metro, fica fácil colocar o que quiser naquela caixa. É uma obra de ficção aquilo que está escrito muitas vezes é uma obra de ficção. Lógico que tem linhas que estão próximas àquilo, mas muitas, tem algumas marcas que é pura obra de ficção, Bom, dito isso, monofilamento, medir, tem a mesma bitola, tem resistências parecidas. Muito dificilmente uma linha consegue lá 20% a mais de resistência, porque eles são feitos ou de nylon. Quando é fluorcarbono, tem uma pequena diferença, mas a diferença maior não é nem tanto na resistência, é na elasticidade. É uma linha que é menos elástica, fluorcarbono. Basicamente isso. Normalmente também é mais dura.
e tem mais memória, mas não é o objeto do que a gente vai falar hoje aqui. A linha de monofilamento de fluorcarbono tem muito mais resistência à abrasão do que a linha de monofilamento feita de nylon. Por isso que a gente usa para shock leader, que é uma parte da linha que é feita para aguentar mesmo raspar em pedra, raspar em tudo. Então, na mesma bitola, uma linha de monofilamento de fluorcarbon, ela resiste mais em termos de abrasão. Eu não estou falando nem em termos de libragem, tá? Então, mesma bitola pode ter até a mesma libragem, mas em relação à abrasão, a fluorcarbon tem mais resistência. Então, monofilamento, acabamos por aqui. Vamos falar de multifilamento. Multifilamento aí é um samba do crioulo doido, sei lá. Eu não sei nem como explicar isso. É uma festa. É uma festa, sei lá, é tanto absurdo que a gente vê, no caso de linha de multifilamento, que eu percebi que aquela regra que a gente usa para as linhas de mono pode ser adaptada para multifilamento. Sim, existem linhas com tecnologias muito diferentes no caso de multifilamento. Tem algumas linhas com, como é que eu posso dizer, a trama é diferente, muitas vezes até a matéria-prima pode ser diferente e as resistências mudam, mas eu não acredito em linha muito fina super resistente. Todas as vezes que eu fiz teste com linha muito fina, muito resistente, elas eram tipo 40% ou 20% ou 30% abaixo da resistência que estava escrito na linha. Em compensação, tem algumas marcas que elas são um pouquinho mais grossas, o pessoal fala, nossa, é uma linha super resistente, eu tenho uma linha 20 libras que, nossa, não arrebenta por nada. É porque ela não é 20 libras, está escrito lá 20 libras, mas ela é 30 libras. Eu já testei aqui no canal uma linha da Daiwa que estava marcado 20 libras e deu 35 libras, 33 libras. Quer dizer, ela é uma linha 33 libras, está escrito 25 libras, 20 libras, mas não é. Então, e a bitola dela, se for comparada com uma outra ultra fina, super tecnológica, você vai ver que ela é praticamente o dobro. E se você pegar uma linha, essa mesma linha que tem mais resistência, que apresenta mais resistência em teste, na mesma bitola de uma linha que é considerada fina e que é vendida como mais resistente, enfim. As linhas de bitola parecidas em multi também normalmente têm a mesma resistência. Mas seria fácil se fosse só isso. Porque tem linha de 8 filamentos, tem linha de 4 filamentos, 4 tranças, né? Porque dentro dessas tranças tem muitos filamentos lá dentro. Se você, quando você corta a linha e começa a usar muito multifilamento, você vê que muitas delas soltam fiapos com o passar do tempo. E daí você percebe que vamos dizer assim, cada linha, como é que eu posso dizer? Em inglês eles chamam de strands, mas em português eu não sei como falar isso. Uma linha de 4 filamentos, na verdade, vamos dizer assim, aquele filamento que a gente está falando, na verdade são vários filamentos dentro. Então, uma linha de 4 filamentos, ela tem 4 filamentos trançados, só que dentro de cada um desses filamentos são vários filamentos de linhas bem mais fininhas. Ela não é um trançado de linha monofilamento em 4. Isso acho que agora ficou mais fácil de entender. E essas linhas são muito mais resistentes se você comparar a bitola dela com uma linha monofilamento.
elas têm elasticidade praticamente nula, elas não têm memória, tem um monte de qualidades que para muitas pescarias isso é interessante, mas para outras não. Mas também não vamos falar sobre isso dessa vez. Vamos falar que você está comprando uma linha de multifilamento, muitas vezes achando que está comprando uma linha de muita tecnologia, extremamente fina, e quando vai fazer o teste, ela tem 20, 30% menos resistência do que uma linha com uma bitola um pouquinho maior. E não é uma questão de, quebrou no nó. No nó também vai ser mais complicado ainda. Você fazer um nó com uma linha muito fina, você vai ter muito mais possibilidade de quebrar no nó, obviamente. Mas não é isso, porque os testes que a gente faz normalmente é sem nó. São testes que a gente só enrola a linha em um determinado ponto, né? E coloca num carretel e faz o teste de resistência da linha sem nó. E mesmo nesses testes, a gente nota que a resistência especificada no carretel não é a que a gente constata na hora de fazer os testes. Aí podem falar, não, mas você usou uma metodologia diferente. Sim, concordo. Mas eu uso a mesma metodologia para todas as linhas. Então, eu posso usar uma metodologia diferente da fábrica, mas então, aquela linha que eu verifiquei que está marcando 20 libras, mas é 33 libras, então se for colocar no teste da fábrica, vai dar muito mais. Ou seja, se você pegar uma linha 20 libras, vamos dizer assim, da Daiwa J-Braid, eu acho que é esse o nome, J-Braid, e comparar com uma linha da mesma libragem que ela, de uma linha mais tecnológica, vamos dizer assim, você vai ver que ela é um pouco mais grossa. Mas vamos supor que você pegasse então uma linha de 10 libras da J-Braid, que ela se aproximaria a uma linha de 20 libras dessa linha mais tecnológica. Se aproximaria como é que eu posso dizer? Na espessura, na bitola da linha. Se você colocar e comparar essas duas linhas, você vai ver que é possível que eles tenham a mesma resistência. Linhas da mesma espessura com a mesma resistência. Lógico, eu estou falando isso de marca boa, não estou falando isso de aquelas marcas fake chinesas que colocam qualquer coisa, que falsificam linhas de alta tecnologia, enfim, porque na China você tem coisas muito boas, mas você tem cópias piratas de linhas de marca. E nesses casos, obviamente, você vai receber um produto bem inferior a uma linha de alguma marca famosa, né? As linhas chinesas que eu testei, eu tive, tirando essas linhas sem marca, sem nada, mas as linhas mais com marca conhecida, elas têm um desempenho bem interessante. Teve uma, inclusive tá no teste lá, uma linha 20 libras, que ela apresentou a resistência exata da caixa. Uma coisa que muitas japonesas, às vezes, não tem. Você tem linhas japonesas que não tem isso. Então, o que fica desse meu vídeo agora, que a gente... é sempre pensar. Pescaria desconfia das coisas, sabe? Eu acho interessante, por exemplo, você vê um youtuber ou um apresentador falando de um equipamento, que é um equipamento maravilhoso, que é tudo. Se ele é patrocinado por aquele equipamento, obviamente que ele vai enaltecer os pontos positivos e minimizar os pontos negativos, ou muitas vezes nem vai falar do ponto negativo, porque ele não vai mentir, mas ele vai falar, olha, essa carretilha pesa tanto, é verdade, pesa aquilo,
Essa carretilha tem uma relação de recolhimento X? Sim. Ela tem isso, tem aquilo. Mas vamos supor que a coroa seja uma coroa mais fraca, uma relação coroa-pinhão não tão boa. Ele não vai falar sobre isso. Ele não vai falar da resistência da carretilha, muitas vezes. Embora a resistência de carretilha, a resistência de equipamento de pesca tenha muito a ver com manutenção e lugar onde você pesca. Se você pesca em água salgada, detona o equipamento. O equipamento, linha, tudo, você tem que limpar a carretel, limpar a linha. Uma linha que dura 30, 50, 100 pescarias na água doce, pode durar 20, 30 na água salgada. A mesma linha. Ah, mas linha é nylon não reage, não sei o quê. Bom, ele resseca mais com água salgada. Eu não sei explicar, mas sofre mais. Mesmo linha de pesca sofre mais na água salgada do que na água doce. Bom, gente, então o que sempre fica é o seguinte: não importa o que está escrito na caixa ou no carretel. É sempre legal a gente, se possível, testar e verificar se aquilo que está escrito é o real. Obviamente que bitola de linha multifilamento, quando você vai medir, ela amassa, e aí não tem muito como medir esse tipo de bitola. A não ser que você tenha um carretel e enrole, vamos dizer assim, 100 metros daquela linha, você vai ter um comparativo com 100 metros de uma linha monofilamento lá, e aí você vai conseguir fazer as contas. Mas, tirando isso, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Eu vi algumas pessoas medindo, enrolando elas várias vezes esqueci como é que era. Bom, enrolava a linha várias vezes no parquímetro, num parquímetro digital com escala de 0,001 ou 0,01 milímetros, né? Bom, enfim, nesses parquímetros, se você enrolar várias vezes, talvez você consiga fazer uma medição mais próxima. Mas existem aquelas linhas que são fitas, são linhas multifilamentos que parecem umas fitas. Não sei se vocês já pescaram com linha assim, mas tem marcas famosas que usam esse tipo de linha multifilamento. E nesses casos vai se tornar, de novo, como é que eu posso dizer, não vai ser possível fazer a medição desse jeito. Então a medição de bitola de linha multifilamento é muito complicada. Eu ainda não desenvolvi um método, mas se tivesse um carretel pequenininho que desse para fazer a medição, talvez fosse possível fazer a medição, mas teria que colocar muita linha lá, no mínimo uns 100 metros para você fazer comparação entre uma e outra. Bom, gente, basicamente é isso hoje. Esses vídeos sempre bom a gente pensar. Não estou falando para desconfiar de tudo, mas se você vê uma linha com uma resistência muito alta e ela é muito fininha, desconfia. Desconfia, principalmente se for monofilamento. Desconfia. Multifilamento pode ter uma tecnologia nova. Você sabe que as linhas de Kevlar são mais resistentes, elas são de multifilamento, mais resistentes. Não serve muito para pesca, o pessoal faz mais assist hook, né? Aqueles anzóis assistentes para pescar com jig, mas a gente sabe que são fios mais resistentes. Existem esse tipo de fio, mas normalmente as linhas de multifilamento usam basicamente a mesma matéria-prima, com algumas modificações, principalmente no entrelaçamento e às vezes colocando uma linha um pouquinho diferente, mas não tem muito milagre. Bom, gente, basicamente é isso hoje. Espero que tenham gostado. É mais um daqueles vídeos que faz a gente pensar.
E obrigado por ter assistido. E bom, então é isso. Tchau, pessoal. Abraço.